A natureza, para mim, ela é tudo, João. Todos os dias eu levanto e chego aqui nessa porta e agradeço a Deus, sabe? Pela água, pela terra, que é o nosso suporte, nos sustenta, né? Por esse verde, pelas matas que traz o ar que a gente respira. Eu agradeço Ele, sabe? Pelo sol, tudo que existe, mas a terra é a coisa mais importante que tem. A minha relação com as plantas, quando nós morávamos numa fazenda, e naquela época remédio era muito difícil, apesar que a fazenda tinha uma farmácia. Então, todo mundo, principalmente que a gente morava numa comunidade negra, então tudo era a base do chá e das benzições. E a minha mãe, tudo da minha mãe era o chá. A minha avó, as plantas mais que eu conheci foi com a minha avó, porque não tinha, onde que a minha avó morava, era Cismaria. Então ela não tinha remédio, mas ela tudo era curável com chá. Então tem uma planta para tudo, para cicatrização, antibiótico, sabe? Bronquite. Então nisso eu sempre tive um interesse muito grande pelas plantas, sabe? Sou apaixonada com a terra. Para mim a terra é tudo. Então da terra você tira tudo. E as plantas medicinais é a coisa mais importante que tem, que talvez um remédio não cura, mas se você for numa planta, ela cura. Tem ali o metiolate natural, que com 2 dias ele cicatriza, sabe? Um machucado, uma infecção que você tiver. Então, a minha mãe era a base do chá. Ainda tem mais, tem um azeite, que é um óleo feito do grão da mamona. Não bastava eu dar um espirro, a minha mãe fazia eu tomar esse azeite. Eu tenho pavor do azeite só porque era qualquer uma dorzinha. A minha mãe dava a gente um azeite com um chá de folha de laranja, tem um mentraste ali, e nós éramos obrigados a beber. Quando a gente não queria beber, o que minha mãe fazia? Põe um ovo na mão e pegava um chinelo e nós tínhamos que tomar, porque se o ovo você não conseguia fazer vômito, aí tinha que tomar. Então tudo era a base do chá. E na fazenda Campo Grande, aqueles mais velhos, quando eles sabiam que estava mais velho, que não ia durar muito tempo, então eles me chamavam para me mostrar que aquela planta, o que curava, para que servia a planta. A mama-cadela, que você tem que arrancar a raiz dela na lua minguante, que ela faz um efeito melhor. Ainda tinha isso, porque além de você tinha a data certa para você colher a planta, porque ela fazia um efeito melhor. A mãe fazia o chá e depois dava o banho da cintura para baixo, porque não tinha remédio, não é muito difícil. Médico era difícil, remédio era difícil. Ela solta esse leite aqui, João. Tá vendo? Esse leite aqui é que você passa no rosto para tirar a mancha. Se você for ver, a terra é tudo, dela nós tiramos tudo, nós tiramos o nosso alimento, né? Ela é o suporte que nós caminhamos em cima dela todos os dias, ela abriga a natureza, que nos traz oxigênio, da natureza você tira tudo, porque você vê, anos atrás ninguém tinha um fogão a gás, nós usávamos fogão a lenha, então imagina o que você tira de uma árvore, você tira para fazer um móveis, você usa ela para queimar, para ter energia para você cozinhar. Ela é uma sombra, que ela dá uma sombra para você. Se eu for falar tudo que você consegue extrair de uma árvore, aí você imagina tudo que tem em cima dessa terra, quem é o suporte dela? A terra. Quem abriga tudo isso? A terra. Aí vem os animais, vem as plantas. Então eu agradeço a Deus todos os dias, porque Ele criou tudo e nos deu de graça, mas Ele criou tudo nos mínimos detalhes. Eu que estou morando aqui na roça, fui criada na roça, hoje eu estou aqui. Se você for olhar, andar na natureza e for olhar, e você vai ver que Ele deixou tudo o que a gente precisa
tudo nos mínimos detalhes, sem passar e sem faltar. Então, acho que o ser humano, nós temos que agradecer a ele todos os dias da nossa vida. A razão que eu fico aqui, eles falam assim, Nenê, você fica muito sozinha e tal. Mas é como se eu andasse aqui na natureza. O dia que eu cismo, eu ando muito. Eu converso muito com Deus e às vezes falo com Ele assim, sabe? Eu só existo porque a natureza existe. Se a natureza existe é porque Deus existe. Então, essa é a forma de, se eu pudesse pedir a cada um, valoriza cada coisa que tem na natureza, sabe? Porque as pessoas não têm noção do que é a natureza, da importância da terra para nós, seres humanos. Sou assim, eu estou sempre ensinando um chá para alguém. Se alguém está doente, eu falo, ó, esse chá cura, tem que tomar remédio, sabe? O remédio é importantíssimo, mas como se for uma pequena dor, você toma um chá. Por exemplo, diabético, eu estou pré-diabética, mas primeiro eu estou tomando remédio diabético, para depois eu ir lá fazer o exame. Então, a gente tem que ir passando o conhecimento, só assim a gente vai passar o conhecimento e não deixar se perder. Mas quantas coisas se perderam? Ó, do que eu me lembro do meu bisavô, e tem um compadre meu que a bisavó dele é a escrava tia Galdina, então o que ele me passou, sabe, que a tia Galdina sabia de benzições, principalmente quando as pessoas mas tinham um toxicólogo, ou quebrava mesmo, ele me mostrou uma forma que ela benzia com a gamela, me explicou. Então isso tudo se perdeu, vai se perdendo. E a primeira parte que tem, que é a mais importante, é o nosso povo negro, porque todos têm conhecimento das plantas, mas o negro tem mais, porque o negro viveu, e o índio, eles viveram mais na natureza, sabe? Participou muito das grandes fazendas, então lá eles podiam ter conhecimento, sabe, das plantas, e já veio da África, como os índios também, né, vivem nas matas, então tem um conhecimento muito grande. É porque nós temos assim uma forma de passar para os nossos descendentes aquilo que os nossos antepassados deixaram para a gente, porque se não fosse essa verba, nós não teríamos condições de fazer um livro, fazer um documentário. Então isso é muito importante, porque a gente tem certeza que o nosso conhecimento não vai morrer aqui, vai passar para as gerações, sabe? Então essa é a melhor forma que o governo achou de fazer com que o conhecimento dos nossos antepassados não acabasse aqui. Eles não têm noção disso, mas nós temos, né? Que é muito importante, porque quantas coisas já se perderam dessa trajetória da minha vida, das pessoas que eu convivi. Então tem muitas benzições, sabe? Simpatia, plantas medicinais, os costumes tudo se perderam, porque nós não tivemos como guardar ou arquivar, sabe? Ou mostrar para que essa geração que viesse tivesse conhecimento disso. Então essa verba é importantíssima para isso.